tricolor paulista, amado clube brasileiro. É isso aí! Olha, e a bancada já estava escolhida antes, gente. Aqui, você vê como tudo corrobora, né? Tudo conspirou. Tudo conspirou, é isso que eu queria dizer. Color, aumenta o som! Clube bem amado, Desculpa aí, hein? as tuas Desculpa aí, glórias. E o Rames Rodrigues nem precisou jogar. Mas o Lucas Moura precisou, parabéns. Aliás, vamos começar dando parabéns. Parabéns pro presidente Júlio Casares, que trouxe o Lucas Moura. Parabéns pro Lucas Moura, que já chegou fazendo um monte de gol aí, dando o nome. Parabéns pro Departamento Médico do São Paulo, doutor Fábio Novi, pro doutor Ricardo Galotti, que resolveram a questão desse departamento médico, que antes todo mundo entrava e não saía, e agora todo mundo joga, que é uma beleza. E parabéns pra torcida do São Paulo, sensacional, espetacular. Merece mesmo, porque tá levando o time nas costas. 62 mil no Morumbi. Nunca antes na história do São Paulo. 8 milhões e meio de renda e tinha uns 62 mil no Morumbi dentro do estádio e mais uns 20 mil fora do estádio, tá? Parabéns pra torcida do São Paulo, parabéns Dorival Júnior, parabéns pros jogadores, parabéns pra torcida que foi num jogo 7h30 da noite, que é uma tristeza o jogo 7h30, não dá tempo de chegar, muita gente chegou só pro segundo tempo. Parabéns, foi merecido, porque o São Paulo jogou, hein? Flamengo que se cuide. Bom, São Paulo eliminou o Corinthians e está na final da Copa do Brasil. Quem vai comentar esse jogo histórico, essa dupla maravilhosa, Alexandre Silvestre e Marcelo Bazejo. Obrigado pelo elogio exagerado. A gente vai trazer, Silver, toda a repercussão do clássico. Tem entrevistas, tem bastidores, os gols, a festa. Você, São Paulino, vai conhecer o que o Dorival Júnior falou. O quê? Você vai conferir. Eu falei o quê? Conhecer. Você vai conferir, vai conhecer, vai ficar sabendo tudo que o Dorival Júnior falou do confronto. Já o corintiano não tem espaço aqui? Claro que tem espaço. Corintianos, vamos entender os passos do clube a partir de agora. O que tem agora? Tem situação aí, né? E agora, José? E agora, a situação médica do Gabriel Menino no Verdão, do palmeirense, o novo reforço do Santos, tá imperdível esse programa. Então se ajeita na poltrona, pega um cafezinho com leite. Você quer qual hoje? Pode ser um cappuccino, pode ser um cappuccino. E você? Café fraquinho, sem açúcar. Ô pai! Dançou, paizão. O pai dele é corintiano. É palmeirense, tá? Meu pai é corintiano, dançou, Zé Mané. Vamos tomar um café que a gente volta depois dessas dicas. Estamos de volta e eu quero aproveitar para mandar meus parabéns. Sabe para quem? Faz aniversário hoje? Sabe quem? Quem? A Moca! A nós. minha Moca hoje completa 467 anos. Então, um beijo para todos os moradores do bairro da Moca, Parque da Moca, Alto da Moca inteira, porque, olha, é um bairro maravilhoso, que tem pessoas maravilhosas e é muito mais que um bairro. Olha, o resto é bairro, a Moca é um país, entende? É uma nação, né? É uma nação, mais que um bairro, uma nação. Ô, Mia, aproveitando também que você mandou um beijo pra Moca, eu queria mandar um abraço pro pessoal da Soberanos, lá da Vila Brasilândia. Muita gente que encontrou comigo ontem lá no estádio do Morumbi mandou um abraço, fala que sempre assiste a gente, que não perde um Gazeta Esportiva. E o pessoal da Soberanos da Vila Brasilândia pediu aquele salve, então tá dado o salve, valeu, galera. Então um abraço também pro pessoal da Panela Tricolor que eu sigo aqui, um grupo de jornalistas, artistas, torcedores do São Paulo, coisa linda. A equipe da TV Gazeta chegou ontem pela manhã ao Morumbi, só foi embora de madrugada, quer conferir tudo que rolou nos bastidores, então dá uma olhada na tela. Quando parecia que seria chamado, foi deixado para outro momento. Hoje a pegada do jogo era um jogo mais disputado, mais presencial de bola alta. Então acho que o Dorival preferiu guardá-lo para um enfoque melhor de treinamento, uma condição física mais adequada. Rames não entrou, mas pôde comemorar. Assim como Miller, ídolo tricolor,
que não se segurou com o primeiro tempo do São Paulo, que logo abriu 2-0 e virou o confronto. Perfeito o São Paulo. O Paulo jogou muito bem. O Corinthians muito recuado. O São Paulo adiantou a marcação, marcando em cima. E o Lucas, que nem sabia para quem o árbitro tinha dado o gol. Eu acho que poderia dar para mim, né? Gol contra de goleiro, acho que é complicado. Fica tranquilo, Lucas. É seu, tá na súmula. Mas foi chorado, hein? Não é possível que eu vou errar um gol dele. Aí bateu na trave, voltou, e aí eu vi que não consegui ver a bola, só vi que a torcida gritou, falei, então foi gol. Já o Timão, de fato, não conseguiu jogar, né, presidente? Aprender com os erros de hoje para que na próxima decisão também a gente não perca, por exemplo, um tempo inteiro sem jogar, que foi o que aconteceu hoje aqui. No intervalo teve muito samba, mas o nosso tetracampeão já previa as mudanças. Com certeza deve colocar o Wesley, o Wesley na esquerda e o Rojas pelo meio. Na mosca, o Corinthians melhorou e o Morumbi ficou tenso. Até o Santo Paulo estava preocupado. E agora no final o São Paulo deu uma acomodada. Já podia ter matado o jogo com aquele gol do Rato que perdeu, né? E se o Roger Guedes estivesse em campo, hein? É meio injusto falar dele agora no momento que a gente foi eliminado. A galera teve que sofrer até o último minuto, mas no final foi só festa e comemoração para a torcida do São Paulo aqui no Morumbi. Vamos, São Paulo! Luxemburgo! Que isso, rapaz? Por que tanta raiva do Luxa? Mas a galera se empolga, não tem jeito. Até o repórter sofre nessas horas. Pensando bem, duro mesmo é a situação do Cássio, né? Eu tenho que vir dar entrevista porque alguém tem que falar, né? É do jogo. Quem perde não tem muito o que falar e quem ganha já tem título para planejar. Jogos difíceis, o elenco do Flamengo é de muita qualidade, é um elenco acostumado a decidir. O São Paulo está se acostumando. Eu estava vendo aqui, em 2022 chegamos em 2 finais, em 23 já chegamos a outra final, em 21 fomos campeões. O São Paulo começa a se acostumar a decidir. E como tudo que é bom acostuma rápido, o São Paulino agora já sonha com a próxima noite histórica no Morumbi. Quem sabe, para marcar um título inédito. Que jogo, que noite, que coisa mais incrível. Acho que foi um dos jogos mais bonitos do São Paulo que eu assisti nos últimos 3, 4 anos. Eu não lembro de uma partida tão intensa. O primeiro tempo, vamos combinar os primeiros, sei lá, 60 minutos talvez. O primeiro tempo do São Paulo foi arrasador. Assim. É que o Corinthians só jogou, né, no finalzinho, quando entrou o Wesley. Porque o Corinthians abriu mão de jogar futebol. O que me decepcionou bastante. Tanto que o Luxemburgo tem a frase dele, né? Que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Parece que essa filosofia foi praticada pelos jogadores do Corinthians. Agora, o São Paulo foi impecável. Eu esperava um São Paulo muito mais agressivo e veloz no começo do jogo. E até com uma escalação diferente. Falei pra vocês, eu jogaria com o Rames. Não precisou do Rames e a estratégia do São Paulo foi perfeita. Porque não existe uma verdade absoluta. O São Paulo teve calma para construir o placar. Primeiro num pombo sem asa do Wellington Rato e depois o cara que desequilibrou a partida. O Lucas. Por isso o presidente Júlio Casares e a diretoria do São Paulo, tão criticada por muitos erros, seja pela imprensa ou por parte da torcida, essa diretoria e o Casares é o seguinte, você tá de parabéns, cara. Você acertou na mosca, trazendo o Lucas, investimento pago e sem só pelo que conquistou de arrecadação. Já pagou o Rames. E de dinheiro também, né? E de já dinheiro pagou o Rames. também por a premiação passar. da Copa do Brasil, o São Paulo já segurou dinheiro suficiente. 30 milhões, me parece. Pra pagar o Rames nos 2 anos de contrato dele. E o Lucas decidiu o jogo, então, cara... Era melhor ter comprado parabéns, Júlio Casares, Dorival, time e a torcida do São Paulo, que tá fazendo algo que eu nunca vi na minha vida em 45 anos de estádio de futebol. É verdade. É lotar o Morumbi em todos os jogos. Olha, é importante a gente fazer um exercício aqui, né? O São Paulo, em 2 anos e 8 meses dessa gestão do Júlio Casares, foi campeão, acabou com a fila, chegou em outra final de Campeonato Paulista, chegou na final da Copa Sul-Americana e agora está na final da Copa do Brasil. São 4 finais em 2 anos e 8 meses. Se a gente para pensar, antes disso, há quanto tempo o São Paulo não chegava com tanta frequência a finais? É verdade, dessas 3 finais,
Só uma o São Paulo ganhou. Mas tem chegado e só ganha quem chega. O Lucas foi um absurdo, foi um recital do Lucas Moura ontem no Morumbi, mas outros jogadores fizeram papéis muito importantes. O Wellington Rato com gol e assistência, Rodrigo Nestor marcando, correndo demais, o Alisson no meio campo se doando muito. Tanto é que o Corinthians melhora depois da saída do Nestor e do Alisson. Sim. Antes disso, o São Paulo, mesmo no segundo tempo, ainda conseguia controlar as ações do Corinthians. Depois que o Nestor e o Alisson saem, o São Paulo perde um pouco de campo para o Corinthians. Menção honrosa também para o Rafael, que fez uma defesa absurda no chute desse ótimo jogador que é o Rojas. E a festa, olha. E o São Paulo poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. Quase toma aquele gol não precisava, no final. Né? Não precisava ter tomado porque o Corinthians, tão... quem é São Paulino sabe, o Corinthians costuma ser abençoado no final, né? Ressurge das cinzas, ainda mais contra o Tricolor. Eu confesso, eu fiquei temendo que pudesse dar uma zebra lá pro nosso lado no finalzinho do jogo. Mas olha, foi uma daquelas noites mágicas no Morumbi. E uma daquelas noites históricas. Esse show de luzes que teve, de fogos, foi incrível, Não, né? fantástico, fantástico. É uma coisa que a gente não costuma presenciar no Morumbi, até mesmo em jogos grandes de Libertadores, jogos decisivos. Parecia uma final. De Sul-Americana. Por exemplo, o São Paulo na Sul-Americana do ano passado não teve todos esses artifícios na entrada do time no Morumbi. Ontem teve e o torcedor parecia ter aquela sensação de que o jogo já estava ganho pela entrada das equipes no campo com todos esses fogos, toda aquela multidão. Foi realmente uma noite mágica. O Corinthians sentiu a pressão no Morumbi. Sentiu. Casa sacrossanta. Agora, 2 ou 3 idiotas, eu não sei nem porque essas pessoas sobrevivem ou nascem, vão jogar pedra no ônibus do Corinthians. Pra quê? Tem o que na cabeça? Quer dizer, eu sei o que tem na cabeça, né? Pelo amor de Deus, gente, é só rivalidade de futebol. Mas olha que linda a festa que o São Paulo fez. O São Paulo fez uma festa como se fosse a final do campeonato, a final da Copa do Brasil. O São Paulo encarou esse jogo como uma final de campeonato, uma final, né? Já o Corinthians não, né? Isso que mostrou, eu acho que isso que deu força para a torcida e para os jogadores entrarem em campo já com a sensação de vitória. E foi lindo. Você viu a reportagem do Salazar, que mostrou a festa tricolor fora dos campos, né? Então, sem perder tempo, já vamos ver a batalha dentro das 4 linhas que garantiu a classificação do São Paulo ontem contra o Corinthians. Olho na reportagem do José Paes. Só pelo tamanho da festa antes do clássico, já dava pra gente sentir que o torcedor são paulino era pura confiança pro majestoso. O que o torcedor fez para receber a equipe de São Paulo foi uma coisa impressionante que eu não vi em lugar nenhum isso daí acontecer. E essa festa toda só não tirou nota 10 por causa das garrafas, pedras e latinhas que foram atiradas no super atrasado ônibus do Corinthians. Um problema com a escolta fez com que o Timão chegasse para o jogo apenas 1 hora antes da bola rolar, atrasando não só o início da partida em 8 minutinhos, como a festa sensacional de luzes e fogos preparada pelo São Paulo. O São Paulo começou o jogo aqui no Morumbi sem o Rames Rodrigues e sem o Gabriel Neves no time titular. Mas bastou o apito inicial para que uma outra dupla de jogadores ganhasse o protagonismo da partida. Wellington Rato e Lucas Moura. Primeiro foi a vez do camisa 27 fazer isso aí, ó, logo aos 13 minutos do majestoso. Golaço! 1-0 São Paulo.
Depois, o Lucas coroou o primeiro tempo de manual dele, aproveitando uma ótima tabelinha com o próprio Wellington Rato. 2-0. O que eu vivi aqui hoje, independente da classificação, né, a emoção que eu vivi aqui hoje foi algo fantástico que vai ficar marcado na minha vida, né, para sempre. Sem o Fagner, sem o Moscardo e sem o Rojas, a única chance perigosa mesmo do Timão na primeira etapa aconteceu nessa cabeçada do Murilo. Aliás, foi justamente para tentar sair da pressão do São Paulo que o Lucha colocou principalmente o Rojas no segundo tempo. É um jogador que teve uma lesão e você vê o primeiro chute que ele dá gol, você vê que ele sentiu um pouquinho, né? Então eu acho que a atitude foi acertada, cara. Imagina se eu coloco ele no primeiro tempo e ele toma uma pancada e sai do jogo, aí você fala assim, mas por que você botou ele no primeiro tempo? E foi o camisa 10 corintiano que por muito pouco não anotou um golaço. Defesaça do Rafael. O Wellington Rato e o garoto Juan tiveram tudo para definir o jogo. E para sorte dos mais de 62 mil São Paulinos no Morumbi, o chute do Juliano foi para fora. Festa tricolor com o 2-0 e São Paulo classificado para a decisão da Copa do Brasil. Eu já falei algumas vezes, eu nunca tive uma equipe tão vibrante, com tanta pegada, com tanta força, querendo tanto se estabelecer e encontrar um caminho. Aquilo que eu pretendia, levar o jogo para o segundo tempo, para poder expor o São Paulo, os contra-ataques nossos, aí você sai perdendo 2-0, mudou. Nós é que ficamos expostos ao contra-ataque. A diferença foi que o São Paulo jogou a 200 por hora no primeiro tempo, nós corremos a 20. Eles correram a 200, nós corremos a 20, num jogo de decisão. Muito bem, e o jogo? Ó, antes do jogo, Michele, estão chegando imagens aqui. A gente não pode mostrar por questão de direito, infelizmente. Mas você que está aí do outro lado, você já deve ter recebido no teu celular, que o gol do Lucas teria sido com mão. Dá na trave, volta, bate ali e tal, num ângulo invertido, atrás do gol. Eu já vi e revi 1 milhão de vezes. Eu não achei nem a mão dele. É o seguinte, dá a impressão. Eu não posso afirmar se rela na mão. A regra, essa é a verdadeira mudança da regra da mão na bola e da bola na mão. Não vale mais gol de mão. Ah, mas valia antes? Valia. Gol sem querer de mão valia. Não vale mais. Só que a imagem, que nem foi imagem do VAR, é inconclusiva. Dá a impressão, na ilusão de ótica de que a bola bate na mão, mas pode ter batido no joelho do Cássio. Então, se você não tem certeza, não dá para anular. Então, eu sinto muito quem está querendo achar um pelo no ovo. Na dúvida... Ó, o VAR está, vagas abertas para o VAR, porque o VAR brasileiro fica procurando alguma coisa para anular gols aqui no nosso futebol. Então, vocês que estão achando que foi mão na bola, pode até ter sido, mas não dá para ter certeza. Ó, se inscreva lá, participe do VAR do Brasil. E aí, Bazejo, você viu esse lance que ele tá falando? Eu vi, na minha opinião, a bola pega primeiro na coxa ou no joelho do Cássio e depois ela pode até bater no braço ou no tronco do Lucas, porque como o Silvestre falou, a imagem é inconclusiva. Mas falando agora sobre o jogo, eu concordo com o Luxemburgo. O Corinthians entrou numa rotação abaixo do São Paulo, sobretudo no primeiro tempo. Primeiro tempo esse que o Lucas foi o grande destaque, não jogando aberto pela direita como muitos imaginavam, porque quem ocupou essa função foi o Wellington Rato. Mas o Lucas teve liberdade para flutuar, atuar bastante pelo centro do campo e entre linhas. Então o Lucas recebia a bola entre uma linha defensiva e outra do Corinthians. E ninguém sabia quem de fato tinha que marcar o Lucas. Se era o volante, se era o zagueiro, se era o lateral. E com essa liberdade do Lucas, ele desequilibrou. Ele desequilibrou e digo mais... Talvez o São Paulo não conseguiria fazer o resultado que fez se não fosse a atuação do camisa 7, que só não saiu de campo ainda mais ovacionado, se é que isso é possível, porque ele não fez aquele segundo gol que o Cássio foi muito bem e defendeu com o pé. Bom, e claro que o mestre Alberto Helena Júnior acompanhou atentamente a partida de ontem. Pode rodar o quadro Olhar de Mestre. Eba. Oi, Santa do meu altar! Foi um massacre tricolor num primeiro tempo que poderia ter acabado numa sonora goleada sobre o
timão apático e desconexo. No segundo período, o Corinthians só foi melhorar depois da entrada do Wesley no finzinho da partida, quando quase empata e se classifica para a decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo. Mas o que, afinal, deu tanta força ao tricolor? O ardor da torcida, a competência de Dorival Júnior para organizar esse time e a presença de Lucas Moura, infernizando a defesa adversária quando tem a bola nos pés ágeis e desequilibrantes. Assim, o tricolor está a 2 passos de quebrar o jejum em nível nacional. É bem possível, amor. É bem possível. Beijos. Esse frame, beijo, mestre, esse frame que você mandou, a mão tá bem assim e o Salazar agora tá fazendo um barulho em cima disso. Não só ele. Mas aí, gente, é o frame, não dá, pode ser ilusão de ótica, realmente. Eu não tô dizendo que não tocou, pode ter, mas como é que você vai anular o gol se você não tem certeza? Mas eu tenho certeza que a bola... Não dá pra ter certeza. Olha, seguinte, tem mais São Paulo por aqui, agora ao vivo com a Marina Buffon, boa noite. Já me contaram que você separou mais um trechinho da entrevista do Dorival Júnior. O que mais que ele falou de interessante, Má? Fala, Mi, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva nesta quinta-feira, após classificação do São Paulo, como a gente conseguiu ver aí nas matérias, nas grandes matérias do Salazar e do Zé. Pois é, né? A gente já viu aí o Salazar, não. O Dorival falando algumas coisas sobre o jogo, mas a gente separou um trechinho muito específico e interessante, que conta um pouquinho até dos bastidores de quando o Dorival chegou ao São Paulo e fez uma promessa. São Paulo vai disputar ao menos uma final neste ano. Vamos ver o que ele falou. Uma desconfiança muito grande. Então, isso daí não é um fato que o próprio torcedor talvez tenha que criar qualquer situação assim interna entre ele e a sua equipe, porque os próprios atletas também não acreditavam, podem ter certeza disso, tá? Pois bem, né? Então o Dorival fala aí que nem mesmo os atletas acreditavam que o São Paulo chegaria a uma final. Ainda tem a chance de chegar em outra, da Sul-Americana, né? E ainda nesta fala do Dorival, ele vai dizer muitos pontos importantes que ele está reconhecendo neste trabalho dele, de poucos meses, é verdade, mas que tem dado muitos frutos. E um deles, que ele considera o mais importante, é o retorno desse amor, desta confiança da torcida em relação ao clube. E aí ele dá exemplos da quantidade de torcedores que estão indo para o Morumbi. Fala de 40, 45, né? E ontem 62 mil pessoas, como o Zé falou aí, numa renda de mais de 8 milhões e meio de reais que vão se juntar ao dinheiro que vocês estão falando aí, que o São Paulo vai pagar o Rames, hein? Muito bem. E aí? O que vocês acham? O Dorival chegou, fez essa promessa, mas a gente não pegou o trecho da promessa, né? Quando ele chegou e falou que... entendi, deu uma travadinha aqui na fita cassete. Mas achei muito interessante o que ele disse, né? Que nem os jogadores acreditavam, torcedores, né? Se iludindo também. Agora... Mas veja, ele chegou numa terra arrasada, não chegou? Sim. É completamente compreensível essa falta de confiança que ele relatou. Olha o que ele fez nesse jogadores. time. Ele fez isso um trabalho de resgate. Ele fez isso no Flamengo. Ele juntou o time. É claro que um time pode ser campeão com problemas internos. Cansamos de ver isso. Inclusive esse Flamengo aí, com soco pra lá e soco pra cá, pode ganhar, como ganhou o Corinthians do Oswaldo de Oliveira, do Luxemburgo, o Palmeiras do Lucha, lá para Parmalat em 93. Tinha briga dentro do vestiário. Agora, o destino e o futebol são maravilhosos, porque o Dorival pode dar esse título ao São Paulo, entrar para a história do São Paulo, né? E ainda um tapa com luva de pelica na cara do Flamengo, que deu um pé nos fundilhos dele injustamente no final do ano passado. Não, isso vai acontecer se ganhar do Flamengo. E para o São Paulo não é um roteiro de filme, né? Porque elimina o Palmeiras, depois elimina o Corinthians, os dois principais rivais do clube. E na final, se vence o Flamengo, que é o time mais poderoso do Brasil na atualidade... São Paulo não poderia pedir por um roteiro melhor para terminar com um título inédito, voltando a uma final de Copa do Brasil depois de 23 anos. A última, o nosso craque Miller ainda estava em campo pelo Cruzeiro. Inclusive, ele é um dos grandes responsáveis pelo São Paulo não ter Copa do Brasil até hoje. Aliás, Michel, o São Paulo ganhava aquele jogo de 1-0 no Mineirão,
toma uma virada no finzinho e eu sacrifiquei a porta de um armário lá na minha casa. Nunca fiquei tão pé da vida. Eu quebrei um armário inteiro lá em casa. E o pé, não quebrou? Não, a madeira era Pede pro Miller te dar outro armário. Pede pro o Miller te dar outro armário. Porque o meu tio, que é palmeirense, ele chutou uma porta corta-fogo e lascou o pé, não, né? A minha era de compensadinho de madeira. O Thiago Salazar foi lá para o Parque São Jorge conferir como é que está o ambiente no Timão depois da derrota contra o São Paulo. Deixa eu ver a cara dele. Põe a cara dele na tela. Ei, Salazar! Tá vivão meio arranhado, hein? Você tá com uma sorriso amarelo. Aí, tá com um sorriso amarelo, Salazar. Tá doendo um pouco, cara. E aí, Salazar, vai chorar hoje? Se vocês viram a matéria dos bastidores, vocês viram a minha passagem no meio da nação tricolor ali, todo mundo abraçando, sou do povo, sou de todas as torcidas. Dá uma olhada aqui no clima do Parque São Jorge, tudo muito tranquilo, até vou te falar, viu, Michele? Muito mais tranquilo do que o normal aqui no Parque São Jorge, até meio vazio. Aqui a entrada do Clube Social, o Márcio está mostrando para vocês, lanchonetezinha, academia, tudo muito tranquilo hoje por aqui. Até, como eu disse, muito mais tranquilo do que o normal. Mas é claro que essa derrota do Corinthians repercutiu bastante dentro do clube, difícil de digerir. Um dia antes eu encontrei alguns dirigentes que me falaram, é o jogo desta gestão. Lembrando que essa gestão ainda não conquistou nenhum título. Mas por que o Corinthians não conseguiu passar pelo São Paulo? Luxemburgo falou sobre isso ontem. Vamos dar uma olhada. É que nós temos a mania no Brasil de achar um culpado para alguma coisa e esquecer do mérito do adversário. A gente não consegue admitir que o adversário foi melhor. O adversário, deixa eu concluir meu raciocínio, por favor. Se não consegue admitir que o adversário foi melhor, é você não reconhecer o mérito do adversário. Tá certo? O São Paulo foi melhor do que a gente na intensidade, na qualidade, nas finalizações. Ele chegou muito mais, cara, ficou bem claro. E qual o problema de você reconhecer? Meu time não conseguiu jogar como jogamos nas vezes anteriores. Muito bem. E aí? Vai você. Não, eu concordo com o Luiz. Medo de perder tira a vontade de ganhar. Como é que é? Ai, Luxa, você medo de pagou perder tira a vontade de ganhar. O Corinthians teve medo de perder. O Corinthians quis empatar o jogo, né? A bola pune. Agora, eu fiquei muito surpreso com a falta de futebol. O Corinthians não jogou, o Corinthians abriu mão de jogar futebol. Se não entra o Wesley para aprontar uma correria no segundo tempo, lá nos últimos 15 minutos, o Corinthians não teria chegado. E mesmo assim, São Paulo correu o risco de tomar o gol e ir para pênalti, porque não matou o jogo quando podia ter matado, Marcelo. Não, eu acho que, assim, criticar o Luxemburgo porque ele não colocou o Wesley antes no jogo é ser engenheiro de obra pronta. Eu também acho. Eu acho que fez sentido, sim, a estratégia do Luxemburgo de colocar, por exemplo, o Bruno Mendes na direita, que é um jogador mais defensivo, ao invés de colocar o Fagner, que em muitos momentos da temporada cometeu alguns erros na defesa e comprometeu os jogos para o Corinthians. O Adson decepcionou, era um jogador que seria o responsável por puxar contra-ataques com o São Paulo indo com tudo para cima do Corinthians. A bola esticada era para o Adson e o Adson pouco fez durante o período que ele esteve em campo. Poderia ter colocado o Adson de um lado e o Wesley do outro? Poderia. Talvez o Corinthians seria mais agressivo, tiraria o São Paulo da zona de conforto. Poderia sim. Mas eu acho que acreditar a eliminação nas costas do Luxemburgo, eu acho exagero. Os jogadores têm sim parcela de culpa, são eles que estavam em campo, e se o São Paulo correu mais, se doou mais, por que o Corinthians não poderia ter feito a mesma coisa? Não, eu quero só falar uma coisa. Por favor. Eu falei uma coisa que ninguém ligou porque eu falei, como sempre, mas tudo bem. É o seguinte, o São Paulo, diretor, se reforçou com o Lucas Moura, com o outro Rames que chegou. E o Corinthians perdeu o Roger Guedes, entendeu? Não, mas trouxe o Rojas. Que Rojas que não... Mas ele machucou, aliás, quando o moleque entrou, ele quase fez um gol. Mas o Rojas é meia, o Roger Guedes é jogador de lado de campo. Acabou se ferrando por causa disso o Corinthians. Faltava o Roger Guedes lá, o Roger Guedes que fazia gol. E vamos também, como você disse, Marcelo, tem que colocar na conta de quem joga. Os jogadores estavam apáticos. O Yuri Alberto não sabe dominar uma bola, gente. Ele não consegue dominar uma bola. O Fausto Vera é primeiro volante e não tem marcação, não tem pegada. Quem que o Fausto Vera marcou? O Salazar, você fala assim, não, porque agora com a saída do Roger Guedes o time vai melhorar, e o Yuri Alberto vai jogar, e a festa vai cantar. E eu, ontem,
que é isso, esse Corinthians? O Renato Augusto também estava reclamando com o Luxemburgo. Jogou no sacrifício. O Michael claramente, o cocheira, Ô, Salazar, exato. O Renato Augusto aí, eu não culpo. Um monstro. Mas o Michael e o Fausto Vera, pelo amor de Deus. Você tem direito aí a falar o que você quiser e tem mais uma declaração do Luxemburgo, né? Então explica pra gente o que mais que ele disse. Isso. Uma coisa que tem que ficar claro, Michele, é que o Corinthians chegou para esse jogo muito diferente do que todo mundo imaginava. A diretoria imaginava que o Lucas Veríssimo fosse jogar, que o Moscardo fosse jogar, que o Rojas fosse jogar, e ele é visto como substituto do Roger Guedes. Conclusão, Veríssimo não jogou, Moscardo não jogou e o Rojas só aguentou meio tempo. É um Corinthians que entrou em campo muito mais fragilizado do que se imaginava. E a opção do Fausto Vera e não do Moscardo foi a que mais repercutiu e o Luxemburgo falou sobre isso também. Vamos ouvir. Cara, me desculpa, meu amigo. O Moscardo, você viu o jogo contra o Curitiba? Cara, ele está totalmente fora de sintonia, rapaz. Um jogador que ficou parado. A gente tem que parar com essa coisa de, sabe, eu não sou nenhum um menino no futebol. Eu lancei o Moscardo porque ele tem qualidade. Você acha que eu não colocaria ele se ele tivesse condições de poder jogar? Será que eu não coloquei porque eu sou um cara que... Pô, não coloquei porque eu coloquei ele para ver contra o Curitiba, para ver como é que ele estava. Você viu quantos lances equivocados para um jogador que está totalmente fora da condição de jogo, né? Condição física, na condição de jogo, de fazer uma jogada, de virar, de encontrar a frente, cara. Então, o jogo decisivo. Aí você começa o jogo, vamos dizer a cobrança, com o Gabriel, com o Matias, dois jogadores que vinham de parado, uma intensidade já que o São Paulo colocou isso dentro do jogo. Me desculpa, sabe? Assim, o Moscardo não jogou porque eu achei que o jogo Curitiba não me deu a segurança para que pudesse vê-lo dentro do jogo, iniciando o jogo. Bom, agora o Corinthians volta as atenções ao Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Cruzeiro fora de casa e eu vou passar a bola para vocês definitivamente com uma última polêmica. Depois do jogo, Cássio, Luxemburgo, Duílio foram perguntados sobre prioridade. Segundo eles, a prioridade continua sendo o Brasileirão e não o Sul-Americano, onde o Corinthians está a 4 jogos de uma eventual final. O que vocês acham disso? Valeu, gente! Ô, Salazar, espera um minutinho. O Brasileirão é lutar pra não cair, né? Porque vou mais tentar... ou menos, 45 pontos e um jogo a menos, né, Salazar? Não, vem cá, ô Salazar, você não tinha falado que o Moscardo jogou bem contra o Coritiba? Ou eu sonhei isso? Alguém aqui não falou que o Moscardo tinha entrado, jogado bem? O Luxemburgo tá certo nessa análise que o jogador tá fora de sintonia, na sua opinião? Tá sem retorno. Michele, realmente o Moscardo voltou contra o Curitiba, não fui eu que disse isso, ele voltou contra o Curitiba, só que ele voltou depois de quase um mês fora e ele errou ali muitos lances, foi substituído no intervalo, parecia realmente fora de ritmo de jogo. O problema é que o Corinthians chegou com o Moscardo, Rojas, Veríssimo, todo mundo longe das suas condições ideais, Renato Augusto com o joelho inchado. Aí acabou pagando o preço. E o Fausto Vera, que voltou de uma gripe, foi titular e também não jogou nada, o Corinthians acabou pagando o preço de tudo isso, Mi. Quem disse do Moscardo fui eu, mas não que ele jogou bem. Ele voltou de uma lesão, né? E ele não sentiu, ele dividiu, ele correu bem, ele dividiu bolas. Mas ele não jogou bem, mas ele não sentiu a lesão. Vocês me deixam louca aqui, é muita gente. Presta mais atenção. Vou guardar o que cada um fala aqui. Foco, menos ansiedade. Eu não tô ansiosa, não. É que vocês falam muitas coisas, eu tenho que tentar captar aqui. Você fica com 200 coisas em volta, para vários tudo. celulares, tudo ao mesmo tempo. Deixa eu perguntar uma coisa, vamos avaliar o adversário de São Paulo? Já tá na hora? Vamos conferir? Como foi a classificação? Daqui a pouquinho a gente vai avaliar o Flamengo. Boa. Esse 1-0 aí. A gente vai avaliar como que tá esse time do Flamengo para encarar o São Paulo, tá bom? Bom, agora sim, a gente vai conferir como é que foi a classificação do Flamengo para a grande decisão da Copa do Brasil. Pode rodar. No Maracanã, Flamengo e Grêmio se enfrentaram buscando a última vaga para a final da Copa do Brasil. A primeira já estava garantida pelo São Paulo. O rubro-negro teve a primeira chance da partida com Bruno Henrique, mas ele parou no goleirão Gabriel Chapecó. O Grêmio respondeu com Cristaldo e com Bitelo. Luizito Soares recebeu na área e exigiu uma defesa de manchete do Matheus Cunha.
Pressão tricolor, dessa vez Ferreirinha, limpou e explodiu a bola na trave do Flamengo. Aos 24 minutos da segunda etapa, o VAR viu toque de mão de Rodrigo Eli, intencional na interpretação da arbitragem, dentro da área, pênalti para o Flamengo. Na cobrança, Arrascaeta partiu para a bola e carimbou a classificação do rubro-negro carioca para a finalíssima da Copa do Brasil. Festa da nação no Maraca. E aí? E esse jogo do Flamengo? O Varmengo, hein? Esse pênalti, meu. Bola na mão, coitado do zagueiro. Ah, vai, vamos parar de ser bairrista. Não, aumenta o som do Flamengo. É verdade. Não tô sendo bairrista. O Maracanã, Flamengo. Não foi pênalti. Totalmente sem querer, ridículo. A bola bateu, a bola bateu. E o time do Flamengo é mais, tem mais individualidades do que o São Paulo, Bacégio. Mas time, conjunto, o São Paulo vive o melhor momento. Agora, lamentavelmente, a final é daqui a um mês. Capaz que o São Paulo ele nem esteja mais no cargo até lá. Muitas águas irão rolar. Capaz que o Dorival Júnior tá no Flamengo. Ter caído já, né? Perde duas. É ridículo, tinha que já pegar um bar no campeonato. Agora, uma coisa tem que ser dita, o Grêmio perdeu essa classificação no jogo de ida lá em Porto Alegre, porque ontem fez um jogo bastante digno no Maracanã, um jogo disputado, o pênalti bem questionável, aconteceu já na reta final da partida. Pra variar, né? Sempre acontece pênalti na reta final. E o Grêmio tava fazendo um bom jogo. Se não tivesse perdido como perdeu em Porto Alegre, poderia perfeitamente ter criado muito mais dificuldades ao Flamengo, que já entrou em campo bem confortável e quem sabe ido pra final. É uma pena, mas a gente tem que salientar sim a grande temporada que o Grêmio vem fazendo, brigando nas cabeças lá no Campeonato Brasileiro, semifinalista da Copa do Brasil e tudo isso tendo sido recém-promovido da Série B para a Série A. É isso aí. Pausa na Copa do Brasil para saber um pouco do Palmeiras. Alexandre Silvestre, explica pra gente como que tá a situação do Gabriel Menino, que saiu de campo machucado na rodada passada. Silvio. Deu um susto, porque no jogo contra quem que foi o último jogo do Palmeiras? Cruzeiro em casa, Campeonato Brasileiro. No finalzinho do primeiro tempo, o menino foi substituído com um desconforto na virilha. Sentiu aquela fisgadinha na virilha, viu? Só que ele foi avaliado, tal, não tem lesão, deve ser poupado no sábado contra o Cuiabá fora de casa, porque o que interessa nesse momento para o Palmeiras é o jogo de quartas de final, semana que vem, quarta-feira, contra o Deportivo Pereira na Colômbia, na cidade de Pereira. No Mesa Redonda vai ter um breve histórico desse time, como é que foi a campanha deles. Tá? Tem histórico? O Pereirão. Tem histórico? É um time bem modesto, é o atual campeão colombiano, né? E caçulinha da Libertadores da América. Mas é um time novo? Tem pouco tempo? Não. Foi fundado nos anos 40. Tem uma torcida forte, pesada. O estádio deles tem 30 mil lugares. Vocês vão acompanhar no Mesa Redonda. E o Dudu também está em recuperação de um problema na panturrilha, outro que está sendo preparado para retornar ao time na quarta, jogo da Liberta. Muito bem. O Santos anunciou a contratação de mais um reforço. O volante Tomás Rincon assinou com acordo com o Peixe até o final de 2024. O venezuelano estava na Europa há 14 anos e chega à Vila Belmiro depois de passagem pela Sampdoria da Itália. Rincon é o 6º reforço do Peixe para o segundo semestre. Antes, o clube já havia assinado com o lateral esquerdo Dodô, o zagueiro João Basso, o volante Jean Lucas, o meia Nonato e o atacante Júlio Furch. O que vocês acham? Olha, é tanta contratação que a gente nem sabe mais o que esperar de todos esses jogadores, né? O Santos contrata, muda técnico e as coisas continuam iguais. Um ponto importante é que esse Rincon joga há muito tempo com o Soteldo. Os dois já têm um entrosamento interessante da seleção venezuelana, mas também eu não sei até que ponto vale a pena investir por um jogador de 35 anos, se eu não me engano, com contrato de 2 temporadas. Numa situação dessa, olha... se salvar o Santos do rebaixamento, valeu a pena. Vale questionar. Será que ele vai agregar muito mais do que, por exemplo, o Rodrigo Fernandes, por exemplo? Não sei. Agora, para mim, o melhor reforço do Santos é a volta do Soteldo ao time. Cabecinha no lugar, não ficar fazendo besteira sendo expulso, né? Porque bola ele tem para resolver e jogador é que decide jogo.
Bom, a gente volta a falar com a Marina Buffon sobre o São Paulo. Vamos lá, Mar, conta pra gente o que mais que você separou para o nosso telespectador. Fala, Mi, olha só, continuamos falando aqui de São Paulo então, porque ontem, antes desse jogo, vocês mostraram bastante a festa aí que a torcida estava fazendo no Morumbi, e quem viu isso de camarote foi o São Paulo. Os jogadores chegam até o estádio do Morumbi nessa festa, e a gente viu aí na matéria do José Paz e também do Salazar, que foi um pedido do Caleri e também do Rafinha, para que a torcida pudesse estar ali, e aí no ônibus a gente vê as imagens aí, o pessoal filmando o tempo inteiro essa torcida que estava empurrando a equipe, enfim, para conseguir, como se fosse uma final, né, Mi? Igual você falou mesmo. Então, essa aí é a primeira parte. Vamos ver então um pouquinho aí das imagens deles. Tá comendo! Aí é verdade, menino. Tá comendo! Ninguém tá vendo! Chama, viu? Ele tá comendo! Ninguém tá vendo! Bora! Tá comendo! Ai, se fosse! E aí não tem como, né? Simplesmente isso daí alimentou pra caramba os jogadores que entraram, como o Luxemburgo disse, a 200 por hora. Agora, voltando já, porque desligou uma chavinha e vai ligar outra, o São Paulo vai encontrar o Botafogo nesse final de semana, no sábado às 4 da tarde, lá no Morumbi, o Botafogo, que é o líder disparado do Campeonato Brasileiro. E aí, lá na zona mista, o presidente Júlio Casares também passou por lá e falou da importância de se ter um elenco grande e de qualidade. Então, falando também sobre as chegadas do Rames e do Lucas Moura, que ontem fez esse gol importantíssimo aí da classificação. Vamos ouvir o presidente. O calendário é tão difícil e tantos jogos que nós temos que pensar jogo a jogo. Por isso que você tem que ter um elenco, né? Então a chegada de 2 grandes jogadores, com mais os garotos da base, alguns que estão entrando, etc., vai fazer com que o Dorival tenha a opção de, às vezes, poupar alguns jogadores que estão mais desgastados para guardar para uma viagem, por exemplo, difícil de Quito. Nós temos uma viagem que é muito difícil, a logística, o desgaste. Então o elenco precisa ser grande. E um elenco, o São Paulo teve com a vinda do Rames e do Lucas, de forma que a diretoria do São Paulo trabalhou muito bem, com muito sigilo, com muita tranquilidade, traz qualidade e, ao mesmo tempo, volume para o nosso elenco disputar e viajar e treinar, que não é fácil. Amanhã tem uma folga, né? E depois sexta treina e sábado tem jogo. É isso, né, Mi? Então, hoje o São Paulo teve o seu merecido descanso pós-classificação, amanhã se reapresenta e no sábado, portanto, recebe o Botafogo lá no estádio do Morumbi. E aí, essa fala do Casares também é muito importante, porque a gente lembra que o São Paulo é o único time brasileiro disputando aí 3 competições. Aí eu pergunto para vocês, principalmente os 2 da bancada, vocês imaginavam lá no início da temporada que o São Paulo seria o único, nesta altura do campeonato, a disputar as 3 competições? Não dava para falar isso, não dava nem para imaginar isso. Não. De jeito nenhum. Dava para imaginar que o São Paulo poderia. Eu cheguei a comentar aqui. Não, eu não. Nas 3 não. Eu cheguei a comentar aqui com os meus amigos. Não foi isso que aconteceu no passado? Que o São Paulo teria a chance de ganhar uma das Copas, né? Mais a Copa Sul-Americana. O Basésio já vai responder. Aliás, eu quero mandar um beijo para dona Aldina. Aldina, mãe do Rodrigo, lá da Moca. Beijo pro Nando Cardoso, de Piracicaba, que tá vendo a gente. E beijo pra você também, pro Marcelo. E voltou o YouTube? Não, os corintianos estão tentando achar a mão YouTube do Lucas não, hoje o YouTube. Bateu aqui, até o YouTube. Bateu ali. Esquece, já foi. Novos ângulos. Isso aqui tá no sovaco. Esperava? Tá no sovaco, é falta? Ah, vamos te catar. Não, mas vamos lá, Mi, pode perguntar. No começo do ano, você tinha uma expectativa de um São Paulo em 3 competições? Não dá mais tempo? Olha, eu acho que o São Paulo tinha a expectativa de chegar longe nas 3 competições, colocou isso como meta, superou essa meta na Copa do Brasil, na Sul-Americana está avançando e no Campeonato Brasileiro está brigando, assim como foi ano passado, quando chegou na final da Sul-Americana, semifinal da Copa do Brasil e o brasileiro também brigou por uma vaga na Libertadores. Vamos ver se esse ano São Paulo não só chega longe, como ganha.
que é o que tá faltando, né? Tem que ganhar em cima do Flamengo, gente. Desculpa meu amigo Rodrigo, que é flamenguista, mas tem que ganhar. Eu tô usando o celular de propósito. O aqui, Silvestre tá indignado. Não, mas força-tarefa, os caras querem dar falta. Vocês querem anular o gol do Lucas? Olha aqui, Marcelo, um novo ângulo agora pra você. Isso aqui é sovaco? Eles estão... Vocês querem anular o gol do Lucas, Estão né? procurando pelo em ovo, gente. O jogo já aconteceu. O Corinthians já foi eliminado. Acabou. Não, eu já supera, falei. vira Acharam um página. ângulo invertido. Ano que vem tem mais, gente. Acharam um ângulo invertido Ano que a que gente vem não tem pode mostrar mais. por questão de direito de transmissão, em que dá a sensação, e pode até ter relado na mão do Lucas quando volta na trave, mas é inconclusivo. Mas se pode ter relou, sido não na foi cor. sem querer? Não, aí não pode. É isso que mudou na regra. Não vale gol sem querer de mão lance mais. foi muito rápido, a bola Mas não bate e dá pra ter rebate. certeza. Aqui é sovaco, no outro parece a cor. Bazejo, Ai, gente, fala uma coisa. parem de forçar o que a barra, o vai. Arboleda falou dentro do ônibus? O Arboleda falou, velho. o couro tá comendo e ninguém tá vendo. Ele é maravilhoso. Muito bom, olha, acabou, galera, passou muito rápido. Se inscreva no nosso canal, youtube.com/Gazeta Esportiva. Hoje não rolou, mas amanhã rola o nosso canal do YouTube, tá? Quem estiver desesperado. Eu não posso ficar olhando o celular, meu diretor. O Silvestre está inconformado com a reclamação dos Pessoal, celular. O São Paulo ganhou. Vão tudo chorar na cama, que é lugar quente. Chega de dor de Ano que cotovelo. vem tem mais, gente. Agora Ano é que vem torcer tem pro mais. São Paulo. Tchau, pessoal. Beijo. vai. Fiquem com o Jornal da Isso. Gazeta. A gente se vê na final da Copa Sul-Americana, talvez.